Se você já pesquisou Sanepar na Bolsa de Valores, provavelmente apareceu 3 códigos para você: SAP3, SAP4 e SAP11. E sempre vem uma dúvida de qual comprar. Será que existe uma melhor entre as 3? Ou tanto faz? A maioria das pessoas vão olhar só o preço de cada ticker, mas hoje eu vou te mostrar que você pode estar comprando a ação errada. Porque dependendo da sua escolha, você pode receber mais dividendos, ter mais proteção ou até pagar mais caro sem perceber. Nesse vídeo eu vou comparar as 3 usando números reais e no final você vai entender exatamente como eu tomo essa decisão. Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você comprar a Sanepar hoje, qual dessas 3 você escolheria? Coloca aqui nos comentários. SAP3, SAP4 ou SAP11. Eu acho que a maioria responde olhando somente o preço. A pessoa vai abrir a corretora, vai ver que uma está custando R$7, a outra R$8 e a outra R$30. E claro que vai tentar comprar a mais barata entre as 3. Só que investir não funciona assim. Porque esses 3 numerozinhos no final de cada ticker representam muita coisa diferente. Eles possuem direitos diferentes, dividendos diferentes, liquidez diferente e até uma proteção diferente em algumas situações. Então, antes de comprar qualquer uma delas, primeiro precisamos entender o que estamos comprando. Vamos começar aqui bem do básico mesmo. O que realmente é uma ação? Porque às vezes tem muita gente que compra uma ação, mas nunca entendeu realmente o que ela representa. Então, quando você compra uma ação, você não está comprando um papel, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Vamos imaginar aqui que uma empresa vale 10 bilhões de reais, só que ninguém vai comprar essa empresa inteira. Então ela divide esse patrimônio em bilhões de pequenas partes. E essas partes são justamente as ações. Vamos imaginar aqui que ela tenha emitido 1 bilhão de ações. Cada ação representa um pedacinho daquela empresa. Então, quando você compra uma ação, você vira sócio. É claro que dependendo da quantidade de ações que você comprar, a sua participação pode ser maior ou menor. Mas a lógica é essa. Você deixa apenas de ser um cliente da empresa e passa a ser dono de um pedacinho dessa empresa. E isso vai te ajudando a mudar completamente a forma de como você vai enxergar seus investimentos. Eu acho que deu para entender o que é uma ação. Agora aqui a gente precisa entender por que nessa mesma ação possui 3 códigos diferentes, códigos que chamamos de tickers. E aqui está justamente a resposta. Sanepar, ela possui 3 tickers diferentes, que é SAP3, SAP4 e SAP11. Mas preste atenção aqui, esses 3 códigos representam classes diferentes de ações. SAP3 é uma ação ordinária, SAP4 é uma ação preferencial e SAP11 ela não é uma ação, ela é uma unit, ou seja, um certificado que reúne outras ações dentro dele. E é importante a gente entender exatamente o que significa cada uma, para a gente entender realmente o que a gente está comprando. Então agora vamos entender cada uma delas. Vamos começar aqui com SAP3, que são as ações ordinárias. Ação ordinária. A SAP3 ela é uma ação ordinária da Sanepar. Ela possui algumas características importantes. A principal delas é o direito de voto. Ou seja, então quem possui ações ordinárias pode participar das assembleias da empresa e votar em algumas decisões. Outra vantagem é o tag along de 100%. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse tal de tag along. E além disso, ela também recebe dividendos normalmente. Tem uma liquidez razoável. E hoje está sendo negociada por volta de R$8, o valor da cotação atual do dia. Agora deixa eu fazer uma observação. Muita gente vai comprar essa ação ordinária pensando no direito do voto, mas na prática o pequeno investidor quase nunca participa dessas assembleias. Então por que o direito de voto continua sendo importante? É isso que a gente vai entender aqui no próximo slide. O direito de voto significa exatamente isso. Você pode participar das assembleias da empresa. E lá que acontecem decisões importantes, como a eleição de conselheiros, algumas aprovações importantes e outras decisões estratégicas da companhia. Só que, na realidade, quem realmente decide essas votações normalmente são os grandes acionistas, quem possui milhões de ações. Então o pequeno investidor dificilmente vai conseguir mudar alguma decisão sozinho. Mas isso não significa que a ação ordinária perde valor, porque existe uma situação que faz diferença entre ter ela ou não.
Quando acontece uma mudança no controle da empresa, vamos dar um exemplo aqui. Se outra empresa decide comprar a Sanepar ou acontecer uma grande fusão, é justamente aí que entra algumas proteções importantes para quem possui ações ordinárias. E uma delas chama Tag Along, que é exatamente o próximo assunto. O que é Tag Along? Vou explicar aqui, às vezes muitas pessoas escutam essa palavra no mercado financeiro e não sabem o que é. Tag Along é muito mais simples do que parece. Vamos aqui imaginar uma situação. Suponha que a Sanepar vale 100 bilhões de reais. Aí chega uma outra empresa e fala que quer comprar o controle dessa empresa. Normalmente quem compra o controle paga um valor maior do que o preço que está sendo negociado na bolsa. Porque ela não está comprando apenas as ações, ela está comprando o poder de controlar aquela empresa. Agora imagina que você é um pequeno acionista, você também é sócio, só que bem menor. O Tag Along existe justamente para proteger nós como pequenos investidores. Se quem controla a empresa vender a participação dele, você também pode vender as suas ações pelo mesmo preço proporcional que foi pago ao controlador. Olha como que é importante isso. Sem essa proteção, o controlador poderia vender caro e o pequeno investidor vai continuar segurando as ações pelo preço antigo. Então o Tag Along é justamente essa proteção. E quanto maior esse percentual, melhor para o investidor. Agora vamos conhecer aqui a segunda classe de ações, que são as ações preferenciais, que no nosso caso da Sanepar é a SAPR4. A SAPR4 é a ação preferencial da Sanepar e ela tem algumas diferenças importantes em relação à ordinária. E a principal delas é que ela normalmente não possui direito de voto. Então você deixa de participar das assembleias, mas recebe uma vantagem em troca. E essa vantagem é que a ação preferencial ela possui prioridade no recebimento de dividendos. E hoje ela paga cerca de 10% a mais do que uma ação ordinária. Normalmente as ações preferenciais possuem um Tag Along menor, só que a Sanepar faz parte do nível 2 de governança da B3. Então por causa disso, a SAPR4 também possui Tag Along de 100%. Ou seja, mesmo sendo uma ação preferencial, ela continua oferecendo uma proteção que muitas empresas oferecem. Então olha só, você abre mão do direito de voto, mas ganha prioridade nos dividendos e continua protegido em caso de mudança de controle. Por isso que muita gente acaba escolhendo justamente a SAPR4. Agora vamos aqui para a terceira opção, que é a SAPR11, uma Unit, e essa costuma gerar mais dúvidas entre os investidores. A primeira coisa que você precisa entender é que a Unit não é exatamente uma ação, ela é um certificado. E dentro dela existem outras ações. No caso da SAPR11, cada Unit possui uma ação ordinária mais 4 ações preferenciais. Então, ou seja, quando você compra uma Unit, na prática você está comprando esse pacote de uma SAPR3 mais 4 SAPR4. Vale a pena comprar esse pacote? Ou você acha que comprar tudo separado é melhor? A resposta depende de uma conta muito simples. E é justamente essa conta que a gente vai fazer agora. Chegou a hora da matemática aqui no vídeo, mas é uma matemática bem simples. Vamos olhar primeiro os preços. Hoje, a SAPR3 está custando aproximadamente R$ 8,08. A SAPR4 está custando aqui R$ 7,00 e a SAPR11 está custando R$ 36,09. Até aqui, esses números isolados não dizem muita coisa, porque apenas olhar os preços não faz diferença. O que realmente importa é comparar o valor da Unit com o valor das ações que estão dentro dela. Então vamos fazer essa conta. A Unit ela possui uma SAPR3, então começamos com R$ 8,08. Depois ela possui 4 SAPR4. Então 4 vezes R$ 7,00, que é igual a R$ 28,00. Agora somando tudo, 8 e 8 mais R$ 28,00, chegamos em R$ 36,08. E quanto que a Unit está custando hoje? R$ 36,09, ou seja, praticamente o mesmo valor. Então hoje, comprar separado ou comprar a Unit faz pouca diferença. Isso muda todos os dias. Pode acontecer que amanhã a Unit vai ficar mais barata do que a soma das partes. Ou acontecer exatamente o contrário, ela ficar mais cara. E é justamente por isso que eu gosto de fazer essa comparação na hora de comprar. Porque às vezes o mercado entrega uma oportunidade sem que a gente percebe. Agora vamos para a parte de dividendos.
porque essa também é uma dúvida muito comum. Muita gente pergunta qual dessas paga mais dividendos, e a resposta não pode ser apenas olhando para o pagamento isolado. O certo é calcular o dividend yield, ou seja, quanto aquela ação distribuiu ao longo de um tempo em relação ao preço que ela custou. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego os dividendos pagos durante um período, normalmente 12 meses, dá para fazer a conta bacana, depois eu divido pelo preço da ação. Faço essa conta para SAP 3, faço essa mesma conta para SAP 4 e faço essa mesma conta para Unity. Aí assim eu consigo comparar de forma justa os três tickers. Na Sanepar, a SAP 4 costuma levar vantagem porque ela recebe aquele adicional de 10% dos dividendos. Mas lembra o que eu te falei no início, preço importa, porque uma ação pode pagar mais dividendos, mas também pode estar mais cara. Então nunca olhe apenas para os dividendos, sempre compare o conjunto de preço com dividendos e o retorno que você realmente está recebendo pelo dinheiro investido. Agora vamos falar de liquidez. E a liquidez também faz bastante diferença. A liquidez significa o seguinte: o quão fácil é comprar e vender aquela ação. Vamos imaginar que você queira vender sua posição hoje. Se aquela ação negocia milhões de reais todos os dias, provavelmente você vai vender muito rápido. Agora, se quase ninguém negocia aquela ação, talvez você tenha dificuldade para encontrar um comprador. E é justamente isso que chamamos de liquidez. No caso da Sanepar, a SAP 4 e a SAP 11, elas possuem uma liquidez menor. Ou seja, existe mais gente comprando e vendendo todos os dias. Já a SAP 3 costuma negociar no volume menor, mas isso não significa que ela é ruim. Significa apenas que em grandes volumes pode existir um pouco mais de dificuldade para entrar ou sair daquela posição. E quanto menor a liquidez, maior costuma ser o spread, ou seja, a diferença entre quem quer comprar e quem quer vender. Então liquidez também entra na conta quando eu vou escolher uma ação. Agora eu quero voltar aqui no tag along, porque existe um detalhe aqui muito interessante na Sanepar. Vamos imaginar uma situação. A empresa vale 20 bilhões de reais. Aí chega outra companhia e resolve comprar o controle dela. Então quem possui SAP 11, que é uma ação ordinária, tem o tag along de 100%. Até aí tudo certo, ótimo, você está protegido. Só que agora vem um detalhe que quase ninguém comenta. A SAP 4, mesmo sendo uma ação preferencial, também possui tag along de 100%. E por quê? Porque a empresa faz parte do nível 2 de governança da B3. Então esse nível na B3 também exige uma proteção também para as ações preferenciais. E isso é um diferencial muito importante, porque a maioria das empresas, as ações preferenciais, não possui essa mesma proteção. Então aqui na Sanepar acaba entregando um benefício que às vezes muita gente nem percebe, né? Então agora a grande dúvida: qual comprar? Qual das três comprar? Depois disso tudo, chegamos nessa pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo. Qual delas eu compraria? Mas antes de continuar, eu quero te fazer um pedido. Se possível, inscreve aqui no canal. Fiz esse slide aqui bacaninha para vocês, com passo a passo, bem detalhado, e eu prometo que irei fazer vários vídeos aqui assim para vocês, para tentar ajudar nessa parte teórica do mercado financeiro. Então, qual das três comprar? E a resposta é depende, porque não existe uma resposta pronta. Se você valoriza o direito de voto, a SAP 3 faz sentido. Se você busca dividendos maiores, provavelmente a SAP 4 vai chamar mais atenção. Mas antes de decidir, eu sempre olho alguns pontos, que são os dividendos, a liquidez, o preço, tag along, governança e principalmente quanto realmente vale aquela Unity em relação às ações que estão dentro dela. Porque às vezes a Unity está mais barata, às vezes ela está mais cara. Então não existe uma resposta fixa, existe uma análise. Então a minha conclusão aqui: se eu pudesse deixar apenas uma mensagem nesse vídeo, seria essa mensagem aqui. Eu nunca escolho uma ação apenas pelo número dela. Eu não compro porque termina com 3, porque termina com 4 ou termina com 11. Esse númerozinho é muito mais do que apenas um número. Eu compro olhando os dados. Primeiro eu vejo os dividendos, depois a liquidez, olho a governança, confiro o tag along, faço a conta da Unity, vejo se ela está com desconto ou premiada. E só depois eu tomo a decisão. Outra coisa importante: o mercado muda o tempo inteiro. Hoje talvez SAP 4 seja mais interessante. Daqui a alguns meses pode ser SAP 3. Ou pode acontecer da Unity ficar negociando com desconto e passar a ser a melhor escolha. Então eu nunca decido uma vez para sempre.
Toda vez que você faz um novo aporte, você compara novamente. E na minha opinião, é justamente isso que diferencia quem simplesmente compra ações de quem realmente analisa antes de investir. Se esse vídeo te ajudou, eu quero fazer uma série aqui no canal analisando outras empresas exatamente desse jeito, mostrando os números, comparando ON, PN, Unity, quando existir, e explicando tudo de forma simples. Então, escreva aqui nos comentários qual empresa você gostaria de ver no próximo vídeo. Pode ser um Banco do Brasil, Taesa, Itaú ou qualquer outra empresa da bolsa. Eu vou pegar as mais pedidas e trazer uma análise completa aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever, porque toda semana eu prometo que vou trazer vídeos aqui ensinando investimentos de forma simples, prática e organizada. Vai ser o meu compromisso aqui com vocês. A ideia aqui não é dizer qual ação você comprar, é ensinar você a analisar e tomar suas próprias decisões. A gente se vê no próximo vídeo.